Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre fundamentos da proteção e tratamento de dados. Esse eu acho que é um dos temas mais legais porque fala sobre tudo, né? Então vamos lá. É, é muito importante que vocês saibam que todos os dados que forem captados, tratados e arquivados, o usuário vai precisar saber o que está acontecendo com aquele dado, quem são os responsáveis pelo tratamento, se esse dado ele é compartilhado com terceiros, tudo o que a informação que o usuário proveu, deu para vocês trabalharem, ele precisa saber como esse dado está sendo tratado. Isso é fantástico na perspectiva do titular, da pessoa que te dá os dados. Os fundamentos da proteção de dados são respeito à privacidade, super importante, autodeterminação informativa, que é basicamente o direito que cabe a cada indivíduo de controlar e proteger os próprios dados, tendo em vista a moderna tecnologia e processamento de informação. Então, fica super claro para todo mundo. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, cada indivíduo tem o direito de expressar da maneira que achar melhor, obviamente seguindo as leis. A inviolabilidade de intimidade, de honra e de imagem. A gente sabe que acontece bastante problema, principalmente com a violação da imagem das pessoas, então é, é bem legal saber que essa garantia está provida já na lei. Só que tem um fato bem importante que é sobre o consentimento. Em tudo sobre essa lei, vocês têm que prestar bastante atenção também sobre o consentimento. Ah, Existem algumas redes sociais que você consente, dá o consentimento de dar a sua imagem para a empresa, por exemplo. E isso é um fato bem interessante, você pode revogar também o consentimento para ter aquela imagem novamente. Isso de acordo com os termos e usos de cada empresa. O desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, super justo, né? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento de personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Ou seja, todas essas operações de tratamento de dados são independentes do meio. Então, toda a operação de tratamento de dados, onde os dados forem coletados no nosso país, eles precisam seguir a lei. Eu acho que algumas dúvidas que podem surgir mas eu mantenho esses dados fora do país. A lei ela é bem clara sobre isso, viu? E é super importante até a gente falar sobre isso, que independe de onde está hospedado. Se o dado foi coletado aqui, ele vai ser tratado aqui. Existem algumas exceções de quando o país tem uma lei muito próxima da do Brasil, que a do Brasil foi inspirada na GPDR, né? Foi aplicada na Europa, por exemplo. E quando essa lei ela não se aplica nesses tratamentos de dados, quando ela é executada pela pessoa natural, com fins exclusivamente particulares e não econômicos, minha língua enrola um pouco, para meios jornalísticos, artísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional e outras que estão na lei. Então, é bem importante vocês saberem disso. Ainda falando sobre o tratamento de dados, todo o processamento de dados é considerado um tratamento. Então, é legal sempre você saber muito bem sobre os atores, as ações e as atividades que você vai trabalhar com esses dados. E lembrar que daqui para frente é para sempre. Então, vamos conhecer os atores? Vamos lá. Os atores dos tratamentos de dados é dado pessoal. Então, dado pessoal, ele como alguns exemplos que eu posso dar para vocês, ele pode ser nome, apelido, endereço, imagem, cartão de identificação, cartão de identidade, né? IP também é considerado dado pessoal, cookie também é considerado dado pessoal, então você tem uma lista de dados pessoais que são
bem interessantes você conhecer no tratamento de dados. Existe o dado de pessoal sensível, que ele tem um tratamento especial pela lei, e é super importante que tenha esse tratamento, são dados sobre origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, até dados de saúde. Porque se você for parar para pensar, imagina se vaza uma lista de, sei lá, pessoas com algum tipo de problema, por exemplo. Isso é muito complicado porque é um dano irreparável. Então, é super perigoso isso. É bom vocês saberem também que um dos autores de dados é o banco de dados, que pode ter um conjunto de estruturas de dados pessoais. Então, é super importante vocês saberem quem são esses autores dos tratamentos de dados. E logo em seguida, esse é um ponto bem importante na minha opinião, que são as operações de tratamento de dados. Que quando você para pensar tratamento de dados, a gente sempre pensa num fluxo de tratar esses dados para frente, mas não. Pela lei, tratamento de dados ele vai de coleta a arquivamento, como eu falei, mas o primeiro passo seria coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação, modificação da informação. Então, são várias operações que você faz de tratamento de dados. Então, como a coleta faz parte, isso é bem importante. Então, eu puxo bastante para o meio digital, porque é onde eu vivo, né? Então, tudo que você for captar de usuário, tudo precisa ter o consentimento e precisa estar registrado o aceite. Então, como você vai registrar esse aceite, fica ao seu critério, mas precisa. Ações de tratamento de dados. Existe o tratamento, que vai da coleta ao arquivamento, como eu falei para vocês. Anonimização, é bem difícil falar isso, mas é a utilização de meios técnicos para tentar deixar esse dado escondido e não referente à pessoa que te fornece os dados pessoais, que é o titular. O consentimento é uma ação. Então, extremamente, o consentimento é muito importante na lei, gente. Se vocês não tiverem um consentimento da pessoa, você vai tomar processo. Isso é fato. O bloqueio, que é a suspensão temporária de qualquer ato de tratamento de dados. Então, isso também é bem importante. A eliminação. O uso compartilhado de dados é bem importante porque você pode compartilhar os dados desde que tenha um consentimento, e existe também o fato de, se caso em algum momento o usuário não quiser mais que esse dado seja tratado por terceiros, vocês têm que já ter alguma forma disso ser preparado. Então, um relatório de impacto e proteção de dados pessoais também é uma das ações bem importantes. Isso porque a qualquer momento a fiscalização pode pedir para vocês e vocês têm que dar. É a obrigação nossa, né? Atividades de tratamento de dados. Então, toda ação tem que ter uma finalidade, né? Qual o objetivo de fazer aquela ação? Então, uma das atividades que você precisa ter é a finalização, tipo, a realização do tratamento para propósito legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Então, se você vai realizar alguma ação, você precisa deixar isso muito claro para o usuário. Existe adequação, que é a compatibilidade do tratamento de dados com a finalidade, a necessidade das informações, você tem que comprovar o porquê você precisa dessas informações. Um livre acesso, que é a garantia que o usuário ele vai ter acesso às informações, a qualidade dos dados, né? Então você tem que garantir aos titulares a exatidão das informações. Acho que a gente já falou bastante sobre isso até anteriormente. A transparência, garantir que o usuário realmente tem acesso a essa informação. A segurança, você tem que garantir a segurança, porque senão não tem um tipo de vazamento.
E ainda mais quando você trabalha com dados sensíveis, é de extremo risco e você tem que tomar muito cuidado com isso. A prevenção, que é já ter todas as medidas preventivas de qualquer vazamento já prontas. A não discriminação, isso vai muito voltado para o pessoal que trabalha com inteligência artificial, que às vezes a máquina erra e é muito interessante vocês já pensarem nisso para isso não ser transposto para o usuário final. A responsabilização e prestação de contas, que geralmente isso o responsável vai ser o DPO, que a gente já falou atrás, mas é extremamente necessário que, caso ocorra algum problema, algum tipo de vazamento ou qualquer problema no tratamento de dados, o usuário seja notificado para não quebrar nenhuma lei, ok? Então, com base nisso tudo, é importante vocês saberem que o tratamento de dados ele só vai poder ser realizado nas seguintes hipóteses, que é mediante ao consentimento pelo titular, ou seja, consentimento. Vocês já entenderam que consentimento é a base da lei. Cumprimento de uma obrigação legal, então instituição pública, né? Para fazer alguma realização de estudos ou de órgão de pesquisa, quando necessário para execução de um contrato ou procedimento de preliminares, para o exercício regular de direitos em processo judicial, proteção da vida, para tutela de saúde e, quando necessário, para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiros, e para a proteção de crédito. Então, você só pode tratar os dados nessa hipótese. Eu acredito que 80% dos casos vão ser com base em consentimento, viu? E com o controlador com consentimento ele pode, desde que seja consentido, obviamente, mas ele poderia compartilhar esse consentimento com os terceiros, dispensar esse consentimento para não isentar outros controladores. Esse consentimento é importante que vocês saibam. Ele precisa ser feito por escrito ou por um outro meio que demonstre a manifestação da vontade do titular, a pessoa que te fornece esses dados. E quando esse consentimento ele é vedado, você precisa parar de fazer o tratamento de dados. Então, isso é extremamente importante para todo mundo. E um outro fato também que é super importante, segundo a lei, é que em qualquer modificação do porquê você está utilizando esses dados, fazendo esse tratamento de dados, o usuário precisa ser notificado, porque pode te gerar bastante problema. Então, isso é super, super importante mesmo. E sobre o tratamento de dados sensíveis, também tem um ponto bem importante para falar para vocês, que ele só é autorizado quando o titular ou responsável consentir também. Mas você tem que ter um tratamento bem diferenciado para dados sensíveis. Isso é super importante. Tratamento de dados de crianças e adolescentes. Um dos responsáveis legais precisa ter o consentimento de autorização. Então, isso é super importante quando você for trabalhar com crianças e adolescentes. No término do tratamento desses dados, é importante que você avise o titular e na eliminação dos dados, vocês têm que comprovar também que essa ação foi executada. O tratamento de dados pode ser feito pelo poder público, ele precisa notificar também os usuários, mas eles não precisam do consentimento. E falando sobre transferência internacional de dados, que isso é super importante, principalmente para empresas de tecnologia, que geralmente as hospedagens estão fora, ou às vezes até mesmo o tratamento de dados não estão alocados dentro dos países, é que vocês precisam informar também para o usuário que esse tratamento não está alocado por aqui. Isso é super importante vocês fazerem isso. E sobre a legislação, novamente, se o dado é coletado aqui, ele precisa ser tratado, as leis são daqui, ok?
E existem alguns casos em específicos, quando o tratamento de dados é internacional, que, que ele é autorizado, né? Então, quando for uma força em conjunta de governos, quando tiver algum ponto de proteção à vida e de órgãos públicos, de estudo, aí ele tem o consentimento para liberação, né? E o ressarcimento a danos, que é super importante vocês saberem também. O controlador ou o operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outros o dano moral, patrimonial, coletivo, em violação à legislação, a fim de assegurar a efetiva indenização a titular dos danos, na prática, o vazamento de dados, o controlador assume a responsabilidade, já que não está seguindo as instruções do encarregado, do DPO. Então é muito importante vocês terem visão disso. A primeira pessoa a assumir um eventual dano é o encarregado, é o DPO. Mas se caso ele passa a instrução correta para os seus controladores e operadores, eles não seguem, isso vai para baixo. Então é muito importante que controladores e operadores estejam sempre bem alinhados com a política de privacidade de dados de cada empresa. Os agentes de tratamento de dados não serão responsabilizados somente quando provarem que não realizam tratamento de dados pessoais. Isso é muito difícil. Vamos falar um pouquinho sobre segurança e sigilo dos dados? Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados em situações acidentais ou ilícitas. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o término. Então, tem que lembrar que você vai corresponder sobre aquele tratamento de dados mesmo depois do término do tratamento. E um dos pontos que às vezes a gente fica bem assustado é que as sanções administrativas podem ser muito severas. Elas podem ir de até 2% do faturamento da pessoa jurídica do último ano de faturamento e vão até 50 milhões de reais. É bizarro, mas se você for avaliar pelo dano causado, complicado até de falar, né? Existe multa diária, bloqueio dos dados pessoais e por aí vai. E os critérios de defesa que são utilizados geralmente é a gravidade daquilo que ocorreu, a boa-fé, a condição econômica do infrator, a reincidência e por aí vai. Ok? Então, acho que a gente acabou de falar sobre todas as anotações que eu fiz sobre a lei. Eu gostaria de agradecer para vocês o tempo que vocês forneceram aí. Eu vou ainda publicar um e-book sobre esse tema para vocês. Acho que pode até ficar melhor do que falando. E eu vou tentar preparar um bônus bem legal para todo mundo que acompanhou esse Zoom. É uma hora praticamente de bate-papo. Beleza, gente? Obrigado, viu? Que vocês precisarem, vamos fazer uma discussão legal também aqui que eu acho que vai ser super bacana. E que precisarem, estou aqui. Vamos continuar crescendo juntos.